Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Programa este que eu não canso de dizer e agradecer a você pela audiência, pela simpatia e pelo carisma que tem nos proporcionado. Hoje, acho que até por Deus, um programa especial de um amigo, eu posso dizer que ele é meu amigo especial, e num momento em que o Rio Grande do Sul atravessa uma das maiores crises no tocante a enchentes, a essa degradação que a natureza vem sofrendo, que também está incluso nesse momento triste do Rio Grande do Sul, com famílias ceifadas, pessoas desaparecidas, enfim, uma tristeza em que o momento requer muita oração. Eu acho que hoje o meu convidado é muito especial por trazer essa mensagem, por ser um verdadeiro servo de Deus, um pastor muito querido aqui de Dois Córregos, da qual eu sinto orgulho de ter amizade e tenho certeza que você aí do outro lado nutre por ele também um grande carinho. Então seja bem-vindo ao programa, receba o carinho de todos, pastor Celso Roberto Pegorim. Obrigado, Rô. Muito obrigado, que Deus abençoe. Com relação ao Rio Grande do Sul, a gente estava conversando agora há pouco e representando o nosso Conselho Nacional, Conselho da Família Global, falava hoje com um pastor na cidade de Esteio e as narrativas são as mais tristes possíveis. Nós vemos o que a imprensa pode mostrar, né, e a gente tem que ter a compreensão que às vezes nem todas as coisas chegam para a gente como a gente até gostaria, mas nós sabemos também que, para não ficar ainda pior, a imprensa sabe o seu limite, sabe até onde pode chegar com determinadas coisas. E o que eu ouvi desse meu amigo foi uma coisa assim, uma palavra de muita tristeza, mas ao mesmo tempo a gente vê a mobilização do povo gaúcho e a mobilização de organizações, como as igrejas, que por incrível que pareça, porque a gente nunca devia imaginar que há separação entre as igrejas, né? Mas às vezes há, e numa situação como essa, elas estão unidas trabalhando para dar suporte, socorro para aquele povo. Tem muita coisa para a gente conversar, mas a gente estava falando realmente do Rio Grande do Sul, um pouco antes do programa começar, e é o nosso desejo, que Deus, com misericórdia e compaixão, alcance aquele povo nesse momento de muito sofrimento. Eu não poderia esperar coisa diferente do senhor do que uma introdução como essa, né? Há muita coisa ainda a ser divulgada, mas há essa limitação da imprensa realmente. Então, gente, o problema que a gente está vendo pode se multiplicar até por 3, aí, conforme o pastor disse aí. É muito triste, é profundamente triste, mas é isso que o pastor fez. O momento também é de oração. Embora toda essa ajuda aí, o momento é de espiritualidade, de igreja se unindo e oração a esse povo que são nossos irmãos. Pastor, a gente vai chegar nesse assunto também, mas a gente costuma aqui fazer um túnel do tempo, lembrar. Então vamos lembrar do pastor Celso ainda quando jovem, quando menino, garoto. Como foi a infância e juventude do senhor aí? Para a gente contar aí. Na verdade eu nasci em Bocaina, mas o meu registro é de Bariri, por incrível que pareça. Eu fui criado, fiquei em Bariri até os 6 anos de idade, depois eu retornei para Bocaina. Eu nasci em Bocaina por conta da situação financeira dos meus pais. Era uma família extremamente pobre e minha mãe grávida, meu pai e a família moravam em Bariri na época. E a minha mãe costumava brincar dizendo que eu tive que nascer em Bocaina porque não tinha dinheiro nem para nascer em Bariri. A situação era muito difícil, não é só esse o motivo. Sim. Mas é claro que na casa dos pais dela, em Bocaina, ela teria um pouco mais de recurso. E graças ao bom Deus, isso aconteceu, porque houve uma complicação muito grande no parto e eu podia ter morrido se ela não tivesse em Bocaina, onde ela teve um socorro médico. Depois eu fui, ainda bebê, voltei para
para Bariri, mas a minha infância, aquela que a gente lembra com mais nitidez, eu vivi em Bocaina quando fui para lá. Até 78, a minha adolescência, quando eu fui morar em Jaú. Mudei para Jaú, a gente tinha uma lanchonete em Bocaina, a vida tinha melhorado um pouquinho, e nós montamos um pequeno mercado em Jaú e mudamos para lá. E fomos morar em Jaú. E morei lá até 2005. Até 2005. Até 2005. Então, em Jaú eu casei, eu conheci minha esposa, casei, tive meu filho e vim para cá para morar definitivamente em Dois Córregos em 2005. Mudei para cá em março de 2005. Ó, acho que temos aí, Lucas, a foto do casamento dos dois aí. Opa lá. Olha lá, que coisa bonita. Que ano foi o casamento? Isso foi em 1985. 85. 85. A esposa, o nome da esposa, também pastora, viu, pessoal? Também pastora. A pastora Lourdinha, né? Na verdade, hoje em dia quase todo mundo conhece ela como a Lourdinha da APAI, né? Olha aí. Porque a gente está na APAI desde 2008 e toda a parte administrativa passa por ela, né? Vamos chegar e, também. Graças a Deus, os dois eram magrinhos, né? O tempo passou, fez algumas... Assim, tudo muda, assim. Provocou algumas mudanças aí. Mas a união até hoje. Continua, a gente se beija assim de vez em quando ainda, Olha, viu? tá Graças vendo? a Deus. Graças a Deus, isso é importante. Manteve, sim. Aí, vamos começar então essa carreira, essa vida, esse prosseguimento da vida Dois Córregos. Como é que foi? Instalado aqui? Para vir para Dois Córregos? Na verdade, o nosso trabalho com relação a Dois Córregos iniciou em 1980, finzinho de 87, para dizer a verdade. Em maio de 87, o Vinícius nasceu, meu filho. O Vinícius nasceu com síndrome de Down. E o que acontece? Quando você tem um filho com deficiência nos dias de hoje, você tem, eu não sei se mais recursos, eu acho que até posso dizer que mais recursos do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, do ponto de vista dos diagnósticos e tudo mais. Mas você também tem, Raul, maior entendimento dos especialistas. Há 37 anos atrás, agora dia 21, o Vinícius vai fazer 37 anos, não existia isso. Não existia uma palavra boa. Para você ter uma noção, eu levei o Vinícius para uns exames em Campinas, e um dos melhores geneticistas do Brasil na época, não vou falar o nome dele, porque o que eu vou dizer a seguir seria indelicado eu dizer o nome dele. Sim. E esse homem fez uns exames no meu filho, um dinheiro que eu não tinha para pagar, minha mãe teve que fazer um empréstimo, tirar dinheiro de poupança, pagamos uma consulta e uns exames caríssimos. Apenas porque a gente não, por falta de conhecimento e de uma orientação médica que também tivesse conhecimento, pois os médicos não tinham naquela época, eu fui e levei o Vinícius para esses exames. E ele disse para mim, olha, daqui a um tempo haverá uma maneira de identificar, ainda no ventre, isso há 37 anos atrás, ainda no ventre da mãe, uma criança com deficiência, uma criança com síndrome de Down. Eu falei, e aí, doutor, o que pode ser feito? Ele disse para mim, aborto. Nossa. Aborto. Eu Eu estava com o meu menino no colo, a sensibilidade de um médico desse não existe. Meu Deus, chega a arrepiar. A ciência um absurdo. é a única coisa que cabe, às vezes, na cabeça de uma pessoa assim. Meu. E aí, o Vinícius nasceu, e o que a gente vai fazer? Você descobre, o diagnóstico é apresentado, é uma criança, uma pessoa com síndrome de Down, o conhecimento meu, da minha mulher, jovem ainda, nenhum dos dois tinha suficiente, a família não tinha ninguém com qualquer espécie de deficiência na época, e aí, nessa situação, a gente acabou se desesperando, e eu comecei a procurar tudo que eu pudesse. Durante um bom período da minha vida, antes de me casar, eu fui coordenador de uma comunidade católica em
com um grupo de pessoas, inclusive uma freira e um seminarista, a irmã Terezinha e o João, e um trabalho social em Jaú. Então eu tinha uma formação que colocava uma esperança no meu coração. Eu lembro que eu disse para o médico, doutor, não para esse médico, mas para o pediatra do meu filho, eu disse, doutor, o senhor está dando para mim um diagnóstico de que nada vai acontecer diferente, mas eu vou dizer para o senhor que eu vou confiar em Deus. E aí ele disse para mim, olha, dá uma olhada no meu receituário médico. E eu olhei embaixo, tinha um versículo, certo? Olha. Escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Nossa, já foi a primeira sinal. Foi a primeira. Ele falou assim para mim, seu Celso, eu não escrevi essas coisas, eu não coloquei esse salmo aí porque eu acho bonito. Isso eu acredito. Procura realmente se aproximar de Deus. Que lindo. E foi maravilhoso, doutor Abdala. E aí, a partir daí, nós começamos a perceber que a única possibilidade de ter uma vida um pouco mais em paz, lidando com uma pessoa com deficiência, lidando com a nossa ignorância a respeito do assunto, seria com Deus. E isso foi em 87. Eu fui para a igreja, minha cabeça começou a ficar mais em paz, nós percebemos que o Vinícius começou a ter um desenvolvimento praticamente normal e nós percebemos também que aquilo que a gente estava encontrando lá era necessário para a nossa vida em todas as áreas. E quando eu percebi, tinha passado um ano e pouquinho, e eu estava começando um trabalho na igreja aqui em Guarapuã. Olha. Quer dizer, então a minha vida ministerial, meu Deus, começou em Guarapuã. E seguiu. Hoje eu sou secretário de um conselho nacional que tem um trabalho no Brasil inteiro, mas que começou em Guarapuã. Olha, incrível que pareça. E esse fruto aí, o Vinícius, esse querido, foi a mola propulsora de tudo isso. Claro que um presente de Deus, né? Foi. Não, sem dúvida, o Vinícius, né? É um presente de Deus. Você tem ele aí, Lucas? O Vinícius é um presente de Deus. Ele com o filho? Pode ir. O Vinícius, o pastor, o pai. Olha, essa figuraça essa aí, figura aí é o Vinícius. Eu me permito dizer uma coisa, pastor. Eu devia ter trazido a foto dele com o Abel Ferreira. Não tem uma foto dele com o Abel Ferreira? Olha, me permita uma coisa. Eu sou corintiano, claro, cada um tem seu time. Eu aprendi a amar um palmeirense de coração. É ele. O que esse menino gosta do Palmeiras, o que ele fala, ele também aconselha até os jogadores do Palmeiras. Ele é um verdadeiro técnico fora das arquibancadas. Esse menino conquistou 2 códigos e o pastor conta para mim agora, vai até contar, que não assiste o jogo sozinho, né? Ele assiste o jogo sozinho. Ele não gosta de companhia, ele, o cavalinho do Palmeiras, o porquinho do Palmeiras. E lá ele fica com a TV ligada. E é onde ele acaba curtindo tudo. Curtindo tudo. Sabe muita coisa. E um dia desses eu estava em São Paulo e liguei para uma amiga e falei, olha, eu estou com o Vinícius aqui, ele queria te dar um abraço. Falou, Celso, eu estou aqui na porta do CT esperando o Abel sair, corre para cá. Eu estava no Allianz Parque nessa hora. Deixei tudo lá e desci. Desci do Allianz, né? Eu estava numa loja oficial do Palmeiras lá, comprando uma camisa para ele. E ele, desci, rapaz, e daí 1 hora, 1 hora e meia, o Abel apareceu, tirou foto com ele. Então, foi gentil demais. Foi muito gente que boa. Legal, muito que legal. Gente eu boa. vi essas fotos. Então, pena não estar agora no momento aqui. Mas ele... receptivo. Ele foi. Para o Vinícius foi a alegria. Maravilhoso. Ele tem isso, né? Porque, na verdade, 90% das pessoas com síndrome de Down, eles são tranquilos, são pessoas com uma capacidade intelectual difícil de explicar, porque eles entendem. O Vinícius, por exemplo, não é alfabetizado. Mas se ele pegar o seu celular, ele vai descobrir o que você quiser que ele descubra aqui. Olha só. Então, eles têm uma inteligência que é uma inteligência emocional, que é uma inteligência
que alguns especialistas dizem que está além do entendimento comum. Está vendo? Olha aí, E a gente vive isso. uma inteligência dele, armazenada, que vai resolver o problema dele. Ele, o que ele precisar, isso, ele sabe se ele virar sabe com se muita virar. coisa. E a gente vive isso no dia a dia, né? Porque é a realidade de uma pessoa com deficiência que te ensina muita coisa. tá aí, E aprende aí, muita mas foi por coisa. causa do Vinícius que tudo começou. Tem uma aí, Lucas, o Vinícius sozinho, uma frase que eu achei simplesmente espetacular. É, aquela outra... Eu até vou deixar o pastor ler, que eu estou com um problema na vista, inclusive vou fazer uma cirurgia amanhã. Poxa. O pastor eu acho que vai lembrar dessa frase aí. Ah lá. Dá para ver, pastor? Dá para ver. Quando cheguei em casa, meus pais não sabiam o que fazer comigo. Agora não sabem o que fazer sem mim. E é uma das grandes verdades. Meu né? Deus. Quando nós comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, de alguns anos atrás eu coloquei essa foto, nós colocamos essa foto com essa frase. E realmente, a vida não faz sentido. Não faz sentido sem ele. Sem ele. Eu achei isso aí espetacular, de uma emoção, de uma comoção maravilhosa do lado bom da coisa da vida. Do lado né? bom. Do lado excepcional da vida, de maravilha. Isso é importante e alimenta o pastor e a esposa para prosseguir nessa caminhada. Alimenta, né? porque a gente tem um desafio muito grande, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a paz, sobre as residências inclusivas que a gente trabalha com elas aqui, mas tudo começa, seja essa parte da igreja, seja a parte do trabalho social, Raul, tudo começou com o Vinícius. E é ele que dá esse gás para a gente, é ele que dá essa razão da gente querer lutar. Como a gente vai percebendo que tudo tem a mão divina, né? Tudo tem a daquele receituário com aquela frase bíblica, né? Aquele ensinamento. Tudo tem a condução do Espírito Santo. Você não toca sem Você não se reconecta se não for com o Espírito Santo. Não né? tem. Ele vai manchando a nossa vida, vai mobilizando, vai usando pessoas. E eu falo isso, pastor, porque eu tenho um sobrinho, filho do meu irmão, que também é portador dessa dificuldade, né? Vamos dizer, portador desse probleminha. Vamos dizer probleminha aí, né? Tipo o Vinícius aí, não é Down, mas é semelhante. O menino sabe tudo também. Ele tem horário para tudo, ele sabe o programa que ele quer assistir. O meu irmão Ramiro, ele é o xodó da família lá. Não, todos nós. Se torna tudo isso pra gente. Se torna uma fonte de força de viver, né? Eles são demais, né? Tanto que o desafio que a gente assumiu do trabalho com pessoas com deficiência na cidade, Raul, foi por conta disso. O trabalho social, de maneira geral, ele destaca pessoas. Sim. Mas o trabalho com pessoas com deficiência, ele não destaca. Porque a maioria das pessoas ela quer entregar uma cesta básica e ser vista. Eu ouvi hoje, tristemente, desse meu amigo no Rio Grande do Sul, na cidade de Esteio, e ele contando para mim, ele disse assim para mim, pastor Celso, teve uma igreja, por incrível que pareça, fez uma ligação, eles estão lá com um grupo de igrejas e pastores trabalhando, tem uma igreja com um local grande, estão recebendo 200 e poucas pessoas desabrigadas, e não são, pra você ter uma noção, eles têm 11 crianças abrigadas naquele lugar que foram resgatadas na enchente, e todas as crianças pequenininhas. E essas 11 crianças, ninguém sabe quem são os pais, ainda. Eles não sabem se os pais estão vivos ou mortos. Meu Deus. As crianças não sabem o sobrenome. Então, todo esse processo ainda tem que ser feito. Ainda assim, nós encontramos pessoas com caráter muito ruim, muito interesseiro, porque ligaram para eles e disseram, olha, a gente tem aqui 110 lanches, 110 cachorro-quente para doar. E a coordenadora desse trabalho disse, olha, a gente precisa dos lanches, nós aceitamos os lanches. Nós só não temos mais condição, por causa do espaço, de receber mais voluntários aqui. Sim. Não adianta se vocês entregarem, nós vamos entregar para as pessoas para matar a fome delas.
O que nós não podemos é que venha para cá um punhado de gente, porque isso aqui está um caos. Eles disseram, então a gente não leva o lanche também. Então, se você encontra pessoas com esse caráter, você encontra pessoas duras de lidar. E quando você trabalha com pessoas com deficiência, você percebe que o poder público se interessa muito menos, seja municipal, estadual, federal, não importa. A sociedade se importa até um determinado ponto. E é preciso que a gente toque nessa ferida, porque as pessoas não gostam de falar. E aí você encontra, em contrapartida, aquelas pessoas que você sabe que se envolvem e vão até o osso. Elas querem estar juntas. Então tem gente que paga o preço de estar com você, de estar dizendo, ó, se você vai cuidar também vou, se você está se esforçando também estou. Nem todas as pessoas que vão trabalhar com pessoas com deficiência, ainda que remuneradas, amam fazer esse trabalho. Então, na primeira oportunidade, elas vão embora. Olha só. Agora, tem aquelas que não, elas mergulham. São abnegados. Eles estão lá, lógico, por causa do ganho deles, eles precisam trabalhar. Mas eles querem fazer isso porque eles percebem que isso é mais do que um trabalho, é uma missão. É uma missão. E a gente vai seguindo assim. Então, pastor, realmente é isso, e a gente precisa mesmo exercer e multiplicar esse coração que a gente tem, porque o ser humano, ele é bom. Ele precisa exercer e multiplicar esse lado em relação a essa fatia de irmãos aí. Essa é a pura verdade, sim. O pastor enumerou bem, é a realidade. Poder público é aquele cuidado daquele tamanho. Pessoas também que... isso é um problema, não é meu. Gente, onde já se viu? O nosso irmão é um problema nosso, sim. É de todos. Né? Exatamente. É de todos. Não importa qual é o tipo de deficiência que a pessoa tem. É o nosso irmão. E, aliás, que maldade tem esse pessoal? Não. Que maldade? Nenhum. Né? Não existe. Não existe. Enquanto... Eles podem ter até complicações, em alguns casos até cometem excessos, a gente sabe disso, eu lido com isso todo dia, mas jamais. Não existe uma maldade, não existe nada premeditado. A singeleza, a pureza do coração, não se compara. Tem uma frase que diz o seguinte, que quando você ri de uma pessoa com deficiência, ele sorri para você porque ele não conhece a maldade do seu coração. Você pode estar rindo dele, mas ele está te respondendo com um sorriso porque ele não vê a maldade. Aí resume tudo aquilo. Não é verdade? Aí resume tudo. A pessoa com deficiência, ela retorna para a gente. Ela retorna para a gente. Ela te dá a resposta com ensinamento. Muita coisa. Muita coisa. Você aprende o tempo todo. Pastor, vamos então nessa vida aí, a caminhada agora religiosa do senhor. O senhor disse que, 2 córregos e tal, e como foi a igreja, como começou tudo? Sim. Nós começamos... Temos fotos aí, né, Lucas? Vai passando umas fotos aí. Nós começamos o trabalho em... Isso é uma imagem, uma fotografia muito antiga. Esse de camisa vermelha é pastor na cidade de Menezes Tietê. O outro de gravata, já falecido, era pastor na cidade de Bocaina, o pastor Valdir. E eu, que eu era um pouquinho mais gordo do que eu estou hoje. Aliás, eu engordei muito, depois eu fiz a bariátrica, porque senão eu ia morrer, né? E são algumas das lembranças que a gente tem de mais de 30 anos atrás, o nosso primeiro trabalho lá em Guarapuã. Foi onde tudo começou. Sim. E isso foi em 1988. Em novembro de 88 eu comecei o trabalho, porque a igreja em Guarapuã tinha 4 paredes e uma estava caindo. E o responsável pela região na época me convidou me pediu para que tentasse dar um jeito naquilo. E nós fomos. Tentamos consertar, conseguimos fazer lá um remendo inicialmente para poder funcionar, tivemos que quebrar alguma coisa e começamos o trabalho lá. Eu comecei a fazer uma reunião semanal, depois 2, e quando vi, estava fazendo 4. Olha, e aí foi crescendo. Foi edificado. Foi crescendo, a igreja foi se estabelecendo. Alguns anos depois eu comecei o trabalho aqui também,
O primeiro trabalho em Dois Córregos foi aqui na Modesto Camesim. Primeiro trabalho. Com um trabalho lá, eu não lembro qual foi o ano não, estou ficando meio distraído com a minha memória. Mas foi lá na Modesto Camesim e depois a gente foi para o Jardim Arco-Íris com esse trabalho, né? Passaram vários anos, e alguns anos atrás houve um rompimento com a igreja a qual a gente pertencia, certo, por conta de algumas situações envolvendo política, envolvendo questões financeiras e até umas coisas relacionadas à pregação da palavra de Deus que a gente entendeu que tinha saído do perfil da igreja, do que a gente acreditava como doutrina do Evangelho, e houve esse rompimento. E nós fundamos, com um grupo de quase 600 pastores no Brasil todo, a Igreja Família Global. Há 5 anos a gente está com esse trabalho. E graças a Deus fluindo, correndo bem. Estamos espalhando a igreja no Brasil inteiro aí. Vamos... Bem, agora uma pequena pausa para os nossos anunciantes. Você sabia que a Americanet agora é Vero? Mas o que isso muda para você? Juntos, a Americanet e a Vero se tornam o 5º maior provedor do país, tendo como principal objetivo estar mais próximo de você. Somos o primeiro provedor do mercado a fornecer o Wi-Fi 6 em todos os planos, a maior diversidade de serviços de streaming associados à banda larga, além, é claro, da qualidade da telefonia móvel que você já conhece. Seja bem-vindo à nova Vero. Temos foto aí, Lucas? Seguida? Eu acho que... Essa foto aí é de antigamente ainda. Essa aí. Infelizmente eu tenho dois irmãos aí, dois amigos aí. Esses dois centralizados, o de gravata e o de terno, são duas pessoas maravilhosas. Os dois tinham, pastor Pedro e pastor Ângelo, tiveram assim, uma influência muito grande na minha vida. Opa. Mas já foram para Jesus. Certo. Infelizmente o Ângelo, jovem, ele tinha a minha idade, mas ele faleceu jovem por conta da Covid, que destruiu a vida dele. Quando eu digo jovem, não é só por causa da idade, não. Ele tinha, assim, uma aparência de... Eu já tenho cara de velho mesmo, ele não. Muito o quê? Ele tinha uma aparência de bastante jovem, mas a Covid acabou levando. Mais uma foto? E deve ter mais algumas... Aí já é uma reunião do nosso Conselho Nacional da Igreja Família Global. Aí já era a Família Global. Já é a Família Global. Isso foi a posse do Conselho numa convenção. E são esses pastores que, no fim das contas, nós acabamos nos juntando a eles para a formação dessa nova igreja. Tem outra aí, Lucas? Aí a gente já está começando ainda que isso aí também está relacionado com a Federação das Rapazes, essa foto não é da igreja. Mas eu acho que da igreja, se tiver mais alguma coisa, Lucas, é uma foto de uma convenção e... Do pessoal tudo junto. Do pessoal tudo junto. E, enfim, é um trabalho que exige muito esforço, porque você não consegue fazer um trabalho sozinho, né, Raul? Você tem que sempre, não tenho dúvida. Batalhando com todo mundo do seu lado. Pastor, e durante aí, estabelecido a Igreja Global, o trabalho social, eu gostaria que o senhor também falasse do trabalho social dessa Igreja Global, da qual o senhor comanda. Existe um trabalho social também envolto dela? Existe. Só que o trabalho da Global hoje, ele ainda está, pelo fato de ser uma igreja muito nova, ele ainda está ligado principalmente às igrejas locais. Ou seja, a igreja ela tem alguns trabalhos um pouco mais focados em cada lugar onde você está, em cada município. Por exemplo, hoje a gente às vezes é suporte, caso do Rio Grande do Sul agora. Tá? Então a igreja acaba sendo suporte para que a igreja lá no Rio Grande do Sul, dentro do possível, faça uma ação socorrendo pessoas lá. Certo. A gente tem um pastor com um projeto muito bonito com karatê lá em Itaquera. Falando em Itaquera,
eu fui para Itaquera levar alguns meninos das residências inclusivas para conhecer o projeto lá em Itaquera, porque o projeto do Karatê, eu vou mais para frente, de acordo com as possibilidades, a gente vai trazer para cá, para Dois Córregos, um projeto desse tipo, parecido com esse, com a estrutura que ele tem lá. E eles também têm um projeto de uma horta hidropônica muito bacana. E eu fui levar esse pessoal para conhecer. Eu levei 4 meninos, mais uns técnicos, porque com isso a gente tem ideia de como implantar o mesmo tipo de trabalho aqui. Com as residências inclusivas, com a própria PAI de maneira geral. E aí, quando eu vi, eu tinha 7 corintianos dentro do carro, né, dentro do nosso carro. E eu disse, como é que eu vou fazer? Estou em Itaquera. Aí eu entrei para vir embora, só ouvi quando um falou, a gente quer conhecer o campo do Corinthians. Eu falei, tudo bem. Falei com o pastor lá, meu amigo, falei, pastor Fabinho, como é que eu faço para chegar no campo do Corinthians? E ele me deu uma dica, eu botei no GPS também. Era muito pertinho de onde a gente estava. E quando eu cheguei lá, tinha um acesso para o estacionamento, parei, encostei e falei com a menina. Falei para ela, filha, contei a história, né? E ela falou assim, não, faz o seguinte, se o senhor for entrar e ficar muito tempo, o senhor vai ter que pagar. Então entra, faz fotos com eles e tudo mais, e depois o senhor sai e eu não cobro nada. E foi muito bacana. Entrei, eles fotografaram, fizeram as fotos que eles puderam, visitaram o campo do Corinthians. E depois eu me vinguei porque eu levei eles lá no Allianz Parque também. Falei, vocês têm que conhecer pelo menos um pedaço verde aqui. Mas brincadeira à parte. Não, brincadeira à parte, que legal. Brincadeira à parte. Que legal. Eles foram conhecer um projeto que tem. Então, essa área social da igreja ainda ela é exercida de maneira local, ser uma igreja nova. Por exemplo, a gente tem, no Pará, nós temos um projeto com cestas básicas que chega a 300, 400 cestas básicas, mas são recursos da igreja local, olha só, com um convênio com o poder público lá no Pará. Então, as coisas estão correndo, estão dando certo, está ficando... Muito bom. E até chegar o momento quando o trabalho vai poder ser implantado de maneira mais maciça, né? Mas o caminho já está firme. Porque todo mundo, de alguma forma, todos os pastores, de alguma maneira, já exercia um trabalho social. Aqui em Avaré, por exemplo, nós temos um trabalho que o pastor Donato, que é o pastor da nossa igreja em Avaré, ele faz num lugar onde era uma passagem de linha de trem. E aquele local é um local de pessoas muito pobres. E eles fazem lá uma reunião, eles entregam alimento. É uma coisa muito bonita. É um trabalho local que a igreja não pode ficar parada esperando o dia que vai ter um trabalho nacional. Não, a gente está trabalhando de maneira localizada e aos poucos vamos expandindo isso para o estado todo. Se Deus quiser. Se Deus quer. Pastor, vida política, hein? Vamos agora falar da vida política, como foi o ingresso aí na vereança, no legislativo, como o senhor vê a política, como o senhor projeta? Olha, a política de maneira geral, eu sempre tive uma veia política, eu sempre amei demais isso, aliás, eu amo muito isso. E eu posso dizer para você que eu estive vereador, os 4 anos que eu estive vereador, numa época extremamente boa, por conta do que a gente tinha na Câmara naquele período. Eu não vou me desfazer nem do que passou e nem do que está aí ou o que virá. Eu quero focar naquilo que eu vivi. Isso. Nós tínhamos naquele período algumas pessoas que eram realmente debatedores, eram inteligentes, e o discurso, o debate político era muito legal na Câmara naquele tempo. Gerava desconforto às vezes, porque... É natural. É natural. Gerava desconforto, porque tinha pelo menos uma parte dos vereadores que não botava a assinatura dele em nada que não fosse questionado, em nada que não fosse explicado juridicamente. Então, a política, de forma geral, é apaixonante. Mas o que é frustrante são os políticos. Perfeito. Porque, infelizmente,
infelizmente, a mentalidade da troca, das benesses recebidas, enfim, você começa a ter um tempo difícil, você diz, como é complicado tudo isso. Durante o período que eu estive na política, eu propus algumas leis, e algumas foram aprovadas, que me deixaram em situação de constrangimento depois. Porque quando foi proposto, por exemplo, que a gente não permitisse o nepotismo cruzado em 2 córregos, e criaram um debate, que isso já existia na Constituição, não precisava colocar aqui, mas colocando ainda fazem, você imagina se não colocasse como lei. Sim. Eu vi muitos amigos se tornarem inimigos, porque qual era a preocupação? Era disciplinar para que esse não desse emprego para o parente daquele. Perfeito. E o contrário disso, tudo, então ficava tudo em casa. Olha, eu não posso empregar o meu parente, mas eu faço o seguinte, você emprega o meu parente, eu emprego o seu. E isso existe. Sim. Nós colocamos isso como lei. Nós propusemos uma lei do Setembro Verde, para que se lembrassem, as pessoas se lembrassem, Setembro Verde está espalhado no Brasil inteiro falando do apoio, da necessidade de se envolver as pessoas com deficiência em tudo quanto é espécie de inclusão possível. Opa, nós propomos isso foi muito bacana. Eu aprovei uma lei, agora não vou lembrar o número da lei e a data correta, mas tem uma data dentro do calendário na cidade, que é o Dia do Nordestino na cidade. Opa, você muito entendeu? Importante. Isso existe, isso não tem sido levado em consideração como lei. Não se tem uma atividade dizendo, olha, é obrigatória. E a lei, ela não dizia apenas para que se fizesse uma festa em um determinado lugar, a respeito dos nordestinos, não. A lei era para que nas escolas municipais se fale das músicas, dos artistas, da história, da cultura do Nordeste de maneira geral. E mesmo porque, além de tudo, 2 córregos primordialmente tem muito povo nordestino, né? Muito. Então, trabalhador. Qual era a ideia? Nós propusemos isso e a lei foi aprovada. E você diz assim, poxa, você não queria voltar? Sim, eu quis voltar, eu não fui eleito. Sim. E acabou, não fui eleito, não fui. A política é isso. A política, sim. A política é isso. Alguém é eleito, alguém é reeleito, o outro fica pelo caminho. Pode tentar outra vez se quiser, mas a visão... Mas eu vejo assim, o senhor viu a importância da política. Eu acho que a gente vive política diariamente, até na casa da gente, né? Sem dúvida nenhuma. Quando muitos falam em política, a política é necessária na vida do cidadão, né? Não, sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental. O senhor viu a utilidade da política, daquilo que o senhor implantou, propôs. Existe um tempo que depois você passa. Isso. Mas a política é isso. A política é isso. Só que quando ela passa, o respeito precisa permanecer. Ela precisa, exatamente. Precisa permanecer. E algumas política coisas... não pode ser motivo de discórdia, né? Não jamais, pode, né? Não pode. Tinha que ser... A de política união tinha até, que né? ser igual quando eu era menino, isso faz muito tempo. Na minha cidade, eu lembro que em Bocaina era uma guerra, uma disputa. Naquele tempo era MDB e Arena, um negócio assim. 2 partidos só. Terrível, só 2 partidos. Verdade. E parece que eles iam se arrebentar. A hora que acabava a eleição, faziam uma comemoração, uma carreata. Chegava na segunda, terça-feira, estava todo mundo sentando para conversar, para como é que a gente vai administrar essa cidade agora. É isso aí. E hoje em dia parece que virou uma guerra que não era necessária, era melhor quando era daquele jeito. Pastor, vamos falar agora de uma coisa mega, hiper importante. A PAI. Como foi o início, o trabalho? O trabalho na APAI surgiu assim, de uma maneira meio que inesperada do ponto de vista humano, mas completamente esperada e entendida do ponto de vista espiritual. Eu não posso obrigar que as pessoas acreditem nisso ou não, mas houve um período, eu morava em Jaú ainda, a gente estava muito angustiado, muito entristecido, eu, pastor Lourdinha, com muitos problemas que a gente vinha enfrentando, e eu estava realmente a ponto de
de desistir de tudo, de deixar o trabalho com a igreja, tudo mais, falar, vou cuidar de alguma coisa, estava muito cansado. E você sabe que o pastor, quando ele passa por essas fases, ele não fica depressivo, ele não tem vontade de se matar, não é nada disso, não é depressão, não é crise de ansiedade, não é nada disso. Você começa a ser reflexivo, você começa também a perceber que algumas coisas na sua vida precisam ser resolvidas de alguma maneira. E na época, eu não lembro qual foi o ano, na época nós fomos para um evento na cidade de Barretos. Ia ter um trabalho lá que se chamava Congresso de Intercessores, uma coisa assim. Seminário de Intercessão. Eu disse para minha mulher, vamos para lá. A gente não se identifica como pastor. Aí simplesmente a gente chega lá, faz a nossa inscrição, senta e acabou. Participa. Juntamos, ligamos para um hotelzinho lá. Nossa condição financeira muito ruim também naquela época. Eu, ela e o Vinícius. Fomos para um hotel, sentamos lá participar, fizemos a nossa inscrição. Eu estava preocupado, se alguém fosse perguntar, nada, nem perguntaram só o nome e acabou. Não perguntaram se eu era de igreja, se eu era cristão, se eu era pastor, nada. Simplesmente fizeram a inscrição. Sentamos e ficamos lá. Acontece que, quase no encerramento, uma pessoa passou fazendo uma oração, olhou para minha mulher e disse assim, Deus te deu esse filho, porque você vai cuidar de muitos ainda. Desse jeito. Desse jeito. Uma profecia. Tempo depois aconteceu a mesma coisa em Guarapari, no Espírito Santo, num congresso de mulheres. A mesma história se repetiu. E aí, em 2005, eu cismei de mudar para Dois Córregos. Passamos assim, a minha esposa continuou trabalhando ainda em Jaú. Por um período, ela viajava todo dia, ia para Jaú, voltava. E ela decidiu se aposentar e disse, agora eu só vou cuidar da chácara, vou cuidar da vida e vou ficar quieta. Tá bom, vou plantar minhas coisas. Isso. Até que aconteceu que um dia de manhã, em 2008, me ligaram da PAI, o Vinícius frequentava a PAI aqui, me ligaram da PAI que precisavam reunir os pais, se eu podia participar de uma reunião num dia de manhã, não consigo precisar qual era o dia da semana, e eu tinha uma reunião em Jaú, porque era uma terça-feira, porque toda terça a gente tinha uma reunião de oração em Jaú e eu levava os relatórios da igreja. Eu disse para a minha mulher, você vai para a reunião da PAI e eu vou levar o relatório em Jaú. Ela falou, vou não. A PAI estava vivendo aquele momento turbulento, você deve se lembrar disso, houve um afastamento de diretoria pela justiça, houve várias coisas que aconteceram. Ela disse, vou não, vai você. Eu vou para Jaú levar o relatório, que isso aí vai dar rolo, você vai... Eu não vou. Eu falei, tá bom. E eu fui para a reunião, ela foi para Jaú levar os relatórios para mim. Eu fui para a reunião, falei, só que tem um detalhe, tá? Você não esqueça que eu vou voltar presidente da PAI de lá. Você tá louco. Você não vai aceitar. Falei, você não devia deixar eu ir. E quando eu cheguei lá, tinha um grupo de pessoas da direção da PAI, não da administração, da direção da PAI. Da direção? E um grupo de pessoas representando a Federação das APAIs do Estado, um pessoal que tinha vindo de Bauru para uma reunião. Advogados e tudo mais. A PAI estava debaixo de uma intervenção por conta da justiça, uma decisão judicial. E eles convocaram a diretoria e alguns pais. O único pai que apareceu fui eu, mais 3 membros da diretoria. Uma pessoa com uma carta de renúncia na mão, dizendo que não queria continuar, e as outras 2 pessoas, eu posso lembrar aqui e citar o nome deles, porque foram fundamentais. Opa. Dona Inésia Macacari e o Leonardo da Gráfica. o Leonardo da Gráfica. Eles Olha só. disseram, pastor, a gente não pode assumir como presidente. Eu falei, eu que não sou nem da diretoria. Mas a gente tem trabalhos e eles estão pedindo alguém que assuma a presidência. Eu
falei, mas como é que eu vou ficar? O pessoal da federação que estava lá disse assim, olha, se vocês quiserem, vocês podem permanecer uma diretoria com 3 pessoas, provisória, a gente vai trabalhar com o juiz, com a justiça, vamos ver como as coisas vão ficar. E eu voltei para casa sendo presidente da PAI e os outros 2 me ajudando. E esses 2 foram fantásticos, dando o suporte que a gente precisava, legal e jurídico. E bênçãos de Deus, porque está aí um comando que a gente tira o chapéu da PAI, o trabalho que realizou, o trabalho que realiza ali na PAI. Verdade. Um ano depois a gente teve eleições, aí eu fui candidato. Sim. Jair, graças a Deus, já era uma chapa. Já era. Funcionando, com todos os membros possíveis, e a coisa deu certo. A esposa, como viu esse trabalho da PAI? Aí também se envolveu. Ela ficou brava, mas eu disse para eles o seguinte, como era uma intervenção, e a diretoria era provisória, eu disse para eles o seguinte, olha, eu sei conversar, eu sei bater papo, se eu tiver que bater na porta de um deputado e buscar recurso, eu vou, eu não tenho medo de nada disso. Sim. Se eu tiver que meter o pé na porta do prefeito para conversar com ele, eu vou fazer. No bom sentido, obviamente. Claro, a gente sabe. O prefeito da época, não posso citar nome aqui, o prefeito da época foi fantástico no socorro e no suporte, porque está envolvido na política, ainda não posso falar, sim, mas foi fantástico no suporte que deu para a PAI naquele tempo, para que a entidade fosse recuperada, para que as dívidas fossem pagas. Não é que ele trouxe dinheiro, ele abriu portas. Uma pessoa com competência para abrir portas, para que a entidade fosse beneficiada e saísse daquela situação. Nossa. Não fosse ele, a gente tinha quebrado. Tinha quebrado. E eu me lembro que eu entrei no gabinete dele, ele disse assim para mim, rapaz, você pegou uma bucha. Eu falei, você vai me ajudar a sair dela, porque senão a história não é metade do que você conhece. E ele se envolveu. Eu lembro que convocou diretores de departamentos, diretor de educação, e todo mundo me ajudou. Todo mundo me ajudou. Só que eu disse para aquele pessoal da federação o seguinte, eu assumo tudo isso, porém tem um detalhe. Administrar, pegar uma folha de papel e dizer se isso aqui vai dar certo ou não, pegar uma folha de papel e dizer se essas contas podem ser pagas ou não, eu não tenho essa competência. Quem tem essa competência é a mulher. Ela é administradora, formada, ela tinha acabado de se aposentar na Santista Têxtil, tinha experiência administrativa, e eles disseram, pastor, pode vir com a sua esposa, com quem você quiser, porque lá não temos ninguém. Nossa, graças a Deus. Aí ela comprou a ideia e ficou com a gente até hoje. Aí, associação... Houve uma época que foi uma guerra para conseguir manter ela aqui. O pessoal estava montando uma escola de informática em Jaú e ela tem uma capacidade para trabalhar com Excel fantástica, monta, enfim, precisava disso, tem uma percepção da questão administrativa. Não é porque é minha mulher não, mas... Não. Eu sou obrigado a falar. Outro casamento perfeito, ela também nesse serviço. Não existe como não falar. A Lourdinha, Raul, é assim, se ela olhar o seu caderno, ela vai encontrar, ela pode não encontrar um erro de português, mas um erro de digitação, um erro de... ela vai encontrar rapidinho. Então, e vai dizer, está errado. Deu certo. Então, ela veio e foi ajudando, fomos montando tudo, trabalhando. Olha aí. No segundo ano estava tudo quitado, não tinha conta, porque quando nós assumimos, devia para a cidade, devia para o município, devia para os funcionários, tinha que devolver dinheiro para o município, tinha que devolver dinheiro para o Estado. Não tinha como, era uma dívida gigantesca e precisava de alguém que tivesse capacidade de pegar o recurso na mão e dizer, olha, com esse recurso nós pagamos isso. O que é prioridade? Administrar na concepção da palavra, administrar. Era sentar Eu lembro que fomos a muitas reuniões com a diretoria de ensino regional e a gente ouvia cada absurdo. Tá certo. E tinha que escutar, sentar e ficar quieto, porque a gente sabia que a situação era essa. Sabia o que é que a gente tinha assumido. Nossa. Sabia. Então... Todas as vezes... E isso foi contado para nós pelo próprio pessoal da diretoria, que as contas da APAI chegavam para ser prestadas, elas eram as primeiras a serem avaliadas, porque se tinha que pegar alguma coisa errada,
Era na nossa que ia pegar. Olha só. Quando nós começamos, depois do segundo ano, eles disseram para a Celeste, que também foi outra guerreira que ficou com a gente, eles disseram assim, que as nossas contas estavam sendo indicadas para as APAES que não sabiam como fazer, Olha que para orgulho. que eles soubessem como fazer. Que orgulho. Então, realmente, foi um trabalho que deu certo. Daquela fase nebulosa. Né? Foi muito nebuloso. Chegou a... Mas o mais importante é o que a gente consegue fazer com as pessoas com deficiência que estão lá com a gente. Olha, Entendeu? É o resultado do que veio. E 2 anos depois a gente veio, trouxe para cá, né, nesse convênio com o governo do estado, as residências inclusivas, que é outro braço do trabalho que é da PAI na cidade. Fantástico, fantástico. Pastor, o tempo urge, mas foi um prazer imenso falar com o senhor. A gente percebe um abençoado mesmo, um abençoado pelo filho que tem, o casal, que foi a força motriz aí deles nessa empreitada religiosa, de APAES. Gente, não é qualquer um que pega e que toca isso daí. Não é, mas faz com amor, e com amor Deus assim protege eles e encaminha eles para o bem. Está aí o meninão, o palmeirense que vai ouvir nós aí. Beijo no seu coração, Vinícius. Viu? Fica com Deus. E, pastor, eu gostaria então que o senhor deixasse as considerações finais do programa. Eu só preciso deixar muito claro uma coisa, Raul. A gente tem as nossas qualidades, sem dúvida, a gente sabe disso, mas aquele menino pobre, miserável que morava em Bocaina, sabe que se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, a gente não tinha conseguido alcançar resultado em lugar nenhum, não. Que toda honra precisa ser dada a Ele, porque é dele que a gente recebeu a capacitação para fazer qualquer espécie de trabalho. E também agradecer a Deus pela vida do Vinícius, que gerou tudo isso. Nossa. Não é verdade? Exato. Consegue até fazer corintiano, Torcer gostar por ele. de um palmeirense, torcer por ele. Torcer por ele de coração, viu, Vinícius? Que Deus abençoe a todos e que eu só quero pedir para todo mundo que está ouvindo a gente que, conforme puderem, façam as suas orações pelo Rio Grande do Sul. E se puderem, existem 1000 formas também de contribuir através, lógico, tem que procurar organizações que sejam honestas para enviar algum tipo de ajuda, mas é momento de socorrer os nossos irmãos de lá também. Inclusive, quero deixar bem claro que a partir de hoje, os Correios do Brasil todo, o Estado de São Paulo, estão recebendo doações, né? Você não vai pagar nada, você se entrega lá e o Correio gratuitamente vai fazer essa entrega. Uma empresa conceituada e, se Deus quiser, vai chegar lá essa ajuda nossa também. Então, foi um prazer, pastor. Até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado por tudo.